Esta noite fomos convidados a refletir um pouco sobre um tema importante nesta casa, porque muitos de nós que aqui passamos experimentamos os tratamentos espirituais. E então foi-nos pedido para podermos aqui falar um pouco acerca da eficácia dos tratamentos espirituais e de qual o comportamento e qual a ação que devemos ter. Então, para compreendermos como um tratamento espiritual funciona, precisamos de entender que não somos apenas um corpo físico. Entre o espírito e o corpo físico existe o perispírito, o corpo fluídico que detém em si o mapa estrutural das nossas células. Ele é como que o intermediário, o corpo que transmite a vibração do espírito para o organismo e possui uma estrutura eletromagnética que se liga às células físicas desde a concepção. Essa conexão é tão íntima que cada célula física tem uma contraparte energética. Por isso, o que acontece no campo mental reflete-se imediatamente na matéria. Portanto, todos nós temos um corpo energético, este perispírito. E é ele que vai ser o responsável pela atuação do nosso ser, do nosso espírito, no nosso corpo. O pensamento, que é a vontade do espírito em ação, modifica as propriedades elementares do perispírito. Aí está o nosso pensamento, sempre que está em ação, sempre que imaginamos, sempre que emitimos pensamentos, ele automaticamente está em interação com essa energia perispiritual. E quando o espírito nutre vibrações de mágoa, ira, culpa ou outros sentimentos que sejam desarmoniosos, vai gerar desequilíbrios no perispírito. Então, saturado pelos pensamentos desarmoniosos, este sofre uma espécie de condensação ou intoxicação vibratória. Como ele está ligado ao corpo físico, molécula a molécula, portanto, há ali uma cópia energética e física que se interliga e é interdependente, essa toxicidade dos nossos pensamentos acaba por passar para as células físicas e desestabilizar o nosso sistema nervoso e endócrino, o que vai resultar em disfunções orgânicas, em problemas no nosso corpo físico, em doença. Portanto, a doença física é o último estágio do desequilíbrio que começou no nosso espírito. Os tratamentos espirituais, como a fluidoterapia e o passe que aqui existem, funcionam como uma terapia de renovação. Durante os tratamentos, os benfeitores espirituais projetam o fluido terapêutico sobre o paciente. Este fluido, ao entrar em contacto com o perispírito desarmonizado, remove os fluidos densos e instala energias renovadoras. É, pois, um processo onde o fluido terapêutico modifica as propriedades do campo magnético do doente, auxiliando as células no seu processo de recuperação. Portanto, os médicos espirituais trazem os seus fluidos, conjuntamente com os fluidos do médium que está a prestar o auxílio, por ter fluidos magnéticos mais próximos de nossos, porque é um ser que vive no corpo, e então todos esses fluidos em conjunto são encaminhados para o paciente. É importante lembrar que o espírito vive mergulhado num oceano de pensamentos. Portanto, nós estamos constantemente a pensar e os nossos pensamentos são uma vibração que nos envolve a todo momento, absorvendo e emitindo influências de forma permanente. Logo, junto de cada um de nós, encontram-se os seres desencarnados que têm afinidade com o nosso modo de pensar. Assim, sempre que nós cultivamos
pensamentos desarmoniosos, seja de ódio, medo, remorso, vingança, estabelecemos uma simbiose de vibrações, isto é, uma relação de interdependência e de troca mútua de energias entre nós e os desencarnados que partilham esses sentimentos. Portanto, isto é algo muito importante para nós podermos refletir e mais uma razão para termos a noção da importância de estarmos atentos e observarmos o que é que diariamente percorre o nosso pensamento. Porque nós muitas vezes somos distraídos da vida e andamos nas nossas rotinas e não tomamos consciência daquilo que nos alimentamos, não é? Porque nós não nos alimentamos só com comida física. Nós alimentamos com aquilo que observamos, com aquilo que ouvimos e também com aquilo que pensamos. Deste modo, sempre que um paciente se encontra na mesma sintonia de um espírito em sofrimento, estabelece um intercâmbio de energias desequilibradas. Nestes casos, as energias vitais do paciente são drenadas e o seu campo magnético fica saturado de vibrações desarmonizadas. Assim, apesar da fluidoterapia ser um recurso valioso para aliviar os sintomas imediatos, vai tornar-se indispensável o processo da desobsessão para tratar a causa profunda desse desequilíbrio, dessa simbiose, dessa interdependência de energias. Então, a eficácia do processo de desobsessão depende, acima de tudo, da postura do paciente. E isto é um ponto muito importante a guardarmos em nós. Porquê? Porque este processo deve ser encarado como uma proposta de educação mútua. Porque normalmente nós temos a ideia de que quando existe um espírito perturbador junto de nós, que ele é o mal da fita, que ele é aquele que está ali a nutrir e a prejudicar-nos. Mas nós temos que procurar refletir acerca da razão porque é que ele está ali. Porque é uma questão de afinidade, é uma questão de sintonia. Nada acontece sem afinidade e sem sintonia. Então, se existe um espírito em sofrimento, que pelos seus motivos está junto de nós, é importante pensar que nós também temos alguma responsabilidade naquela situação. E então, o nosso papel é preponderante. Então, como uma proposta de educação mútua, pois a ligação entre quem influencia e quem é influenciado só se mantém enquanto existirem sintonia e afinidade moral. Ao alterar a sua conduta, abandonando sentimentos como a raiva, a dependência, o desânimo, o paciente rompe os laços que sustentam esta ligação com o espírito em sofrimento que está junto de si. Então, dentro do tratamento espiritual, a desobsessão é um momento de compreensão e reconciliação. Portanto, aqui está a compreensão do porquê daquele ser que está junto de nós em sofrimento e como é que se pode fazer essa compreensão, através dessa compreensão, estabelecermos essa reconciliação com ele. Enquanto na reunião mediúnica o espírito desencarnado é esclarecido e auxiliado, porque esse é o espaço próprio para o receber, numa reunião em que ele é acolhido com todo o amor e na qual existe um diálogo, procurando explicar, procurando trazer a compreensão do contexto, da situação que ele está a viver e do que é que precisa fazer para a transformar, nesta que é a reunião mediúnica. Ele é esclarecido e auxiliado, mas cabe ao paciente no seu dia-a-dia também fazer a sua parte, o estudo, o esforço de renovação íntima e o exercício do perdão. Porque só através do exercício do perdão vai existir essa diferenciação vibratória. Porque se nós não percebermos o sofrimento daquele ser e não compreendermos a nossa responsabilidade,
vamos ter dificuldade em perdoar. E se não perdoarmos, estamos a alimentar uma energia desarmoniosa dentro de nós. Então, a libertação acontece quando o paciente, através do estudo e compreensão, abre-se a que sentimentos amorosos elevem a vibração dos seus próprios pensamentos. Aqui está a chave de tudo. O paciente necessita abrir-se a que os sentimentos amorosos dentro de si se elevem e criam uma vibração diferente, transformando a sua relação energética com o espírito ao qual está vinculado. Então, qual o comportamento para que existam tratamentos espirituais eficazes? Cultivar o estado de oração. A oração é um momento de sintonização. Ao orar, o paciente eleva o padrão vibratório do perispírito, alterando a frequência de rotação dos centros de força, harmonizando-os. Esta é a sintonia necessária para os fluidos terapêuticos serem absorvidos. Portanto, é importante essa postura de oração, onde o nosso pensamento se vai elevar em vibrações mais elevadas, vibrações de amor que vão harmonizar as próprias vibrações dos nossos centros de força, porque eles reagem ao nosso pensamento. Então, se nós queremos que o nosso perispírito possa absorver os fluidos que são amorosos dos nossos companheiros espirituais, nós precisamos abrir as nossas portas. Aquilo que nós costumamos chamar abrir a porta do nosso coração. E isso é fazer com que o nosso pensamento se direcione em direção ao amor, para que todo o nosso ser vibre nesse sentimento de amor. Outro comportamento importante: manter a concentração e o silêncio mental. Durante o tratamento, muitos pacientes permitem que o pensamento divague por problemas, queixas ou imagens mentais negativas. Pensamentos agitados criam bloqueios no campo magnético e dispersam as energias doadas. O paciente deve manter-se em oração ou silêncio interior, numa postura de gratidão e tranquilidade. Portanto, a importância, mais uma vez, da nossa atitude durante o tratamento, percebendo que os nossos pensamentos, se estiverem desarmoniosos, para além de bloquearem os fluidos espirituais, ainda aqueles que forem absorvidos, esse pensamento ainda vai ajudar a dispersá-los. Portanto, nós podemos entrar numa sessão de tratamento e sair de lá praticamente como se não tivéssemos entrado. Não por responsabilidade dos companheiros espirituais, mas por nossa própria responsabilidade. Outro comportamento: o esforço de renovação. Portanto, a nossa mente funciona como um laboratório químico de alta precisão. Cada emoção sentida é traduzida pelo perispírito para o corpo físico em substâncias químicas. Aí está o tal espelhamento das nossas células físicas. Portanto, as nossas células físicas têm células energéticas no perispírito que se acoplam uma à outra. Então, quando surgem os tais pensamentos desarmoniosos, que nós bem conhecemos, de medo, de raiva, de mágoa, a mente não emite apenas uma energia desarmoniosa. Esta energia, através do perispírito, envia sinais para as glândulas
libertarem hormonas de stress, como a adrenalina e o cortisol, por exemplo. Ora, estas substâncias reduzem o número de receptores das nossas células, deixando-as em estado de alerta e stress e defesa, o que vai dificultar a sua regeneração. Quando o paciente empreende um esforço de renovação, a mente altera a sua vibração e, mais uma vez, através do perispírito, afeta a produção química do corpo. Ao focar-se no perdão, na esperança e no bem, a energia produzida pela mente estimula o cérebro a libertar hormonas de bem-estar, como estas duas, a endorfina e a oxitocina, que vão sinalizar às células que aquele ambiente é seguro. Assim elas têm uma atmosfera propícia para se reorganizar e regenerar. Outro comportamento: contribuir para o processo de cura. A eficácia do tratamento espiritual não termina quando ele é recebido. E a sua durabilidade depende da atitude que o paciente cultiva. Portanto, nós não acabamos o tratamento quando saímos da marquesa ou da cadeira do passe. Pois durante o tratamento o perispírito é reabastecido com fluidos puros e necessita de harmonia mental para que estes se fixem no seu campo magnético e sejam devidamente assimilados pelas células. Porque as células vão, naquele ambiente da oração, no ambiente de paz, vão receber informação de que é um ambiente seguro. E os seus receptores vão se soltar para receber mais facilmente os fluidos puros que vêm através do perispírito e vão fortalecer e vão deixar nas nossas células físicas os constituintes necessários para que elas se regenerem e para que se transformem e para que possam produzir novas células saudáveis. Se logo após o tratamento o paciente se entrega a episódios de cólera, discussões ou pessimismo, ele provoca uma descarga energética violenta no perispírito. Esta energia desarmoniosa atua como um curto-circuito que expulsa os fluidos regeneradores que acabou de receber. Portanto, mais uma vez, aqui está. Nós podemos contribuir para a nossa saúde ou para mantermos o problema. Nesse estado de agitação, a mente volta a emitir energias desarmonizadas, reiniciando a libertação de hormonas de stress que inundam as células e desfazem o trabalho de reorganização que os benfeitores espirituais tinham iniciado. Assim, para que o processo de cura possa ter continuidade, é necessário que o paciente cuide das energias recebidas, mantendo a serenidade e a conduta ética no seu dia-a-dia. E agora, por último, qual a ação? A eficácia duradoura do tratamento espiritual só ocorre com o início de um processo de autoconhecimento e de transformação interior. Só através do autoconhecimento é que o paciente pode identificar as causas reais do seu sofrimento, permitindo que a transformação interior deixe de ser um desejo abstrato para se tornar uma realidade vivida no seu dia-a-dia. Portanto, a importância de nós pararmos e olharmos para nós mesmos e sabermos quem somos, conhecermos-nos, sabermos quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos desafios, aquilo que nas nossas relações nos prejudica, destabiliza
E esse é um caminho que não é um caminho fácil, mas é um caminho indispensável para evoluirmos espiritualmente a longo prazo, mas a curto prazo para termos mais qualidade de vida, mais bem-estar, mais saúde. Então, embora o tratamento harmonize o perispírito, se o paciente não mergulhar no autoconhecimento e mantiver as atitudes negativas, acabará por intoxicar novamente o seu mundo interior. Assim, o esforço diário de aprendizagem do amor incondicional e da fraternidade, aliado à consciência de quem somos, constitui o escudo magnético mais eficaz, pois alimenta o perispírito com uma vibração que o torna resistente a influências nocivas e à doença. Portanto, este autoconhecimento vai nos permitir procurarmos trabalhar em nós as virtudes que vão permitindo que nos afastemos das tendências que temos e que percebemos que nos prejudicam. Porque nós não devemos entrar naquela batalha, numa guerra. Porque a guerra não faz parte da lei do amor. Nós não precisamos exterminar aquilo que consideramos defeitos ou aquilo que achamos que não está bem em nós. Não é esse o processo, porque sempre que entramos numa guerra, estamos fora da paz e não estamos na harmonia, não estamos na vibração do amor. Então nós precisamos aprender a acolher e a cuidar das nossas dificuldades, como cuidamos daquela criança que caiu e que feriu o joelho, ou que precisa de ser acarinhada e cuidada. Porque afinal, todos nós merecemos ser acolhidos e cuidados. E nós somos aqueles, os primeiros a ter esse dever. Devemos ser nós próprios a começar a cuidar de nós mesmos, porque isso é auto-amor. Então esse desenvolvimento dessa capacidade de perceber as nossas dificuldades, sentir e perceber quais as causas que fazem com que elas surjam na nossa vida e irmos cuidando ternamente, procurando fazer nascer e crescer a semente da virtude que vai diminuir aquela ação que nós temos e que nos prejudica, é o caminho mais harmonioso para a transformação. Não que seja um caminho rápido, porque nunca ninguém semeou uma semente e no dia seguinte colheu os frutos, e isso é preciso pensar que nós não somos diferentes da natureza, nós fazemos parte da natureza. Então precisamos ter esse cuidado connosco mesmos e essa paciência. Mas não procrastinar, naturalmente, não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, mas procurar esse equilíbrio, não é? Essa harmonia, porque tudo na vida beneficia da harmonia e do equilíbrio. Assim, sabemos que cada ato de bondade que transforma uma sombra interior, aí está, a tal virtude que vai transformar a nossa sombra interior, atua como um estímulo bioenergético, criando um fluxo contínuo de energias revigorantes, que interpenetram as células físicas. Então, a cura real necessita que o paciente se conheça e transforme, alimentando-se diariamente com experiências de fraternidade e amor incondicional. Obrigado pela vossa atenção.